E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Davi e hoje aqui a gente vai revisar um pouco de história, né? A gente vai falar sobre a época do Brasil Império. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então, cara, isso aqui não é uma aula, é um estudo, porque eu estou me preparando para a prova do Barro Branco e é bem demorado mesmo. Se você quiser ficar aí, vai, talvez te ajude, né? Eu domino bem esse assunto. E então a gente vai começar a revisar agora. Ah, eu te dei pelo livro do Poliedro, 2020, eu acho. Ele é um ótimo livro e eu vou mostrar para vocês. A gente vai revisar agora pela, pelo infográfico, né? Pela uma linha de tempo, que eu acho que o Barro Branco ele quer isso. Ele pega o contexto de literatura. É tipo, ele está agindo como se fosse o Enem, se você perceber assim um pouco. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a tela. Começar aqui, ó. Vou usar guia do estudante, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou dar um zoomzinho aqui. Só um minuto, deixa eu ver se fica bom. Eu vou dar um zoom mesmo. Show? Galera, deixa a minha cabeça aqui. Vamos começar falando sobre o período regencial. Lembrando que é importante vocês anotarem essa paradinha que está aqui do lado. É, desde o início, anotem tudo, porque, cara, isso vai pra caralho, vai muito no Barro Branco e entre outros vestibulares aí, concurso, porque, querendo ou não, é a história do nosso Brasil, né? Quando eu falo que cai, não cai exatamente no Barro Branco, você não cai exatamente sobre o período império, ele cai sobre os contextos, economia, política, que a gente fala de economia, literatura, a gente vai abordar tudo, 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 tudo. Então vamos lá. No primeiro reinado, no reinado, quando após nosso querido Dom Pedro I proclamar a independência do Brasil, né, que a gente sabe que está bem aqui, ó, em 1822, que dá o início ao primeiro reinado, né, após a proclamação da nossa querida República. Olha só, deixa eu usar o marca-texto aqui. Dom Pedro I. A gente vai falar desse cara aqui do início, que ele ficou bem famoso por sua impopularidade. A gente vai já falar o porquê. Dom Pedro, português, né? Por isso que ele já possuía baixa, era um dos motivos para ele possuir baixa popularidade aqui no Brasil, né? Visto que ele favorecia os portugueses e não os brasileiros, né? Aí é interessante a gente salientar, eu acho que não vai ter nesse infográfico aqui, e é sobre a Assembleia Constituinte, né? E foi uma Constituição que não deu certo, não proclamou essa Constituição, nem sei se é o jeito certo de falar, que é a famosa Constituição da Mandioca, né? Que foi a Assembleia Constituinte, por influência liberal, né? Grupo de conservadores e grupos de conservadores, essa Constituição não existiu, mas que favorecia os plantadores de mandioca, as pessoas que plantavam mandioca, né? Ou seja, a elite da sociedade, mas não deu certo essa Constituição. Eu quis citar ela, mas não costuma cair porque ela não existiu. Ela chegou a ser falada, mas não existiu. Aí Dom Pedro vai outorgar a primeira Constituição conservadora, né? Que foi em 1824. Nessa Constituição a gente tem uma principal característica pessoal aqui importante no primeiro reinado, que é sobre o padroado, né? Que é da igreja, que a igreja vai ser subordinada ao Estado, né? A alta influência católica. É, e é importante
saber que esse primeiro reinado aqui, ele vai ter umas características, pessoal, de muito, muito, mas muito mesmo, centralização de poder. Vou anotar bem forte aqui. Centralização de poder. Muita centralização de poder. Então, é importante lembrar disso. Nesse período aí do primeiro reinado, Dom Pedro I, ele simplesmente mandou assim, falou, pô, vamos nessa Constituição vai ter, vamos lá. Executivo, legislativo. Eu vou dar uma parada aqui e dar um macete para vocês. Pessoal, sempre quando uma questão falar vem vindo no Barro Branco, nos vestibulares todos aí, FAMERP, principalmente vestibular da Unesp, ele fala executivo e legislativo. Mesmo assim, Dom Pedro I ia lá e mexia as peças. Mas é igual a gente falou, é centralização de poder. Dom Pedro I ele tinha essa influência no executivo, legislativo, e a gente também tinha, galera, o judiciário, também o moderador. Cara, com esse aqui, moderador. Com isso aqui, o Dom Pedro I ele podia mexer em todos, no executivo, no legislativo e judiciário. Ele tinha tudo isso, todo esse controle, né? Ele tinha todo esse controle. É muito importante isso, saber que ele tinha, né? Esse poder de mudar tudo que ele quisesse. O cara era manipulador. Por isso, Dom Pedro tinha baixa popularidade com os agricultores brasileiros, a elite. A únicas únicas pessoas que apoiavam Dom Pedro nesse momento era a base conservadora no Brasil. Aí que a gente teve, por causa dessa impopularidade, a gente teve a crise do primeiro reinado. É uma questão de ação e reação, né? Em 1824, galera, olha só, a gente teve a Confederação do Equador, que foi isso aqui. Vou até marcar aqui, ó. A gente teve a Confederação do Equador. As províncias do Nordeste revoltam-se contra o poder imperial, formando a Confederação do Equador, né? Eles não estavam gostando da ideia do autoritarismo. Eles começaram a se emancipar, ficaram putos mesmo. Tanto que teve o nosso querido Frei Caneca, que era grande parte dos pensamentos do Frei Caneco, e ele era influenciado por pensamentos liberais, né? Nessa época, a gente não tinha exército e Dom Pedro ele teve a ideia de usar soldados mercenários para ir até lá pegar para findar essa revolta, né, que acontecia lá. É importante a gente linkar aqui, Frei Caneco, ele era tão respeitado pela população que dizem que na época, quando foram executar ele lá, ninguém saiu nas ruas, porque todo mundo, o próprio Carrasco, na hora do enforcamento do Frei Caneco, desistiu porque ele gostava do Frei Caneco, né? E teve
uma coisa que a gente tem que comentar nessa revisão é que a mídia, ela já tinha influência nessa época que ser enforcado nesse período era questão de desonra, né? Era uma questão, era morrer de uma forma feia para essa época. E os soldados que respeitavam isso decidiram fuzilar o Frei, né? Só que a mídia, galera, olha só como nessa época já existia fake news. Falou, não, vamos pôr no jornal para causar que ele morreu enforcado. E a gente sabe que isso aí foi uma fake, a primeira fake, não foi a primeira fake news, né? Porque, mas foi uma fake news que sim influenciou, né? Socialmente, tanto na parte política e social. É, nisso que aconteceu, em 1825, né? Teve a Guerra da Cisplatina. Pô, Dom Pedro, aqui é engraçado que Dom Pedro ele entrou nessa guerra aqui pensando, pô, vou ganhar essa guerra aqui para ganhar moral com meus amigos, né, brasileiros, começar a ganhar. Vou pintando assim, galera, para vocês copiarem e se interarem no período. Falei, pô, vou entrar nessa guerra, se eu ganhar, vou sair como vitorioso, eu vou ganhar apoio. Só que não foi o que aconteceu, né, galera? A gente se endividou, foi uma confusão e a gente teve uma maior queda ainda da impopularidade do Dom Pedro I. E demos início, né, à falência do Banco do Brasil, que foi o pai dele, se eu não me engano, que criou o Banco do Brasil. Ele faliu o Banco do Brasil por conta dessa guerra aqui. É importante falar de um caso que aconteceu também. A, a motivação dele já estava baixa, né? E ele decidiu ir atrás, né, ele decidiu ir atrás de ganhar popularidade e falou: "Ah, vamos fazer uma comitiva pelo Brasil", que até hoje os políticos fazem isso, a gente tem visto por aí. E ele foi para Vila Rica, lá foi apedrejado, foi, nossa, xingado e daí voltou, né? Com a moral bem baixa. Os conservadores no Rio de Janeiro decidiram fazer uma festa para ele, né, que gostava de Dom Pedro e tal, puxava o saco. E aí como os brasileiros ficaram putos e tudo começou numa briga de boteco. Ficou conhecido como Noite da Garrafada. Foi a treta entre brasileiros e portugueses, né? E foi a gota d'água. Foi aí que Dom Pedro I, ele decide abandonar o trono. Olha só, galera, abandonou, foi embora para Portugal. Deixou aqui um filho, né? O filhinho dele, o querido Dom Pedro II, que teve um papel importante. Olha só, teve um papel importante. 1840, né? Ele deixou aqui. Agora eu vou revisar com vocês um pouco sobre as revoltas, né? Do nosso período regencial. E é importante falar, tá? É, cara, a gente não pode sair, começar o período regencial sem falar sobre nossas revoltas. A população não estava contente, né? Porque quando Dom Pedro I deixou o filho dele, ele deixou aqui com 5 anos, né? E esse período regente ficou entre 1831 a 1840. É isso mesmo. Vamos lá. A gente tem no período regencial três grupos. Os liberais exaltados, né, que eram os republicanos. Eles eram radicais, era tipo, não, o governo não pode tocar na gente, isso e aquilo. Os liberais moderados,
né, que defendiam a monarquia, e os restauradores, que queriam o retorno do Dom Pedro I. Galera, isso não durou muito para esses aí, porque o Dom Pedro I morreu, né? Então, não deu muito certo. E o período regencial, se cair uma questão para a gente vai falar que esse período, galera, ele vai ser um período caracterizado por revolta, né? Insatisfação popular, né? Na verdade, é um período de agitação política, né? Política e social, né? A gente tem aí, depois de 1900, de 1831 a 1834, a regência de Trina, né? A Trina permanente, né? Eu vou pular para a criação da Guarda Nacional, porque foi a única forma do governo começar a manter a ordem nessas revoltas. Quando tinha revolta, o governo mandava lá uma essa Guarda Nacional para findar essa revolta. E sempre foi assim. A gente vai falar das revoltas e vai lembrar, vou mostrar como que funcionava. A elite agrária, é importante falar que a elite agrária comprava, né, a patente de coronel dessa Guarda Nacional. Foi aí que começou aquele coronelismo. O que acontecia? A elite, né, comprava a patente de coronel e começava a mandar. Isso era bom para eles, porque a revolta quase sempre é ao contrário ao pensamento da elite, né? Principalmente da elite agrária, no caso, né? E também é importante falar, se cair alguma questão assim, a gente falar que foi os cafeicultores, né? Que na época da ascensão do café estava subindo aí, lembrando isso, é importante falar isso, né? Teve a criação do ato adicional, né? Que era uma resultou numa influência separatista em vários estados, em províncias, né? Lei que garantia a autonomia às províncias. E, e foi assim que aconteceu. A gente tinha aí o feijó, né? É, eu vou até mostrar aqui, ó. É importante a gente. Cadê? Ó, cadê feijó? Aqui. Aí, ó, em 1835, um ano depois do ato adicional de 1834, o ex-ministro de Justiça Diogo Feijó assume como regente. Ele vai ser o primeiro o governador regente, né? Até, claro, o nosso Dom Pedro II assumir o trono. Nisso, a gente tem que o Feijó era um político liberal, né? Por isso a elite agrária não aceitava de jeito nenhum. Aí depois, né, de um ser muito massacrado pela elite, a gente teve o segundo regente, que foi o Araújo Lima, altamente conservador e retirou com força a autonomia das províncias. Aí pronto, foi a confusão entre Araújo Lima e os liberais. E aí teve a formação do Clube da Maioridade, que foi a antecipação da maioridade do nosso Dom Pedro II, que com 14 anos assumiu o trono. Qual que foi o porquê disso? Simples. Foi estabelecer ordem e acabar com as revoltas que estavam tendo acontecendo. Revolta elas que a gente precisa comentar, que são a cabanagem que aconteceu no estado do Pará, que foi a que teve mais baixa, foram mais de 30 mil mortos. Foi um bagulho muito louco, porque juntou pessoas de alta classe com pessoas de baixa classe, né? Eles procuravam melhoras de condições de vida, né? E aí que entra ele, pessoal de elite que não gostava da centralização do poder, né? Também houve essa revolta aí foi de 1834
de 1840. A gente também teve a Guerra dos Malês, né? Que foi escravos africanos, muçulmanos, que eles lutavam por liberdade religiosa, porque ele tinha uma vertente muçulmana, né? E eles lutavam também principalmente pelo fim da escravidão, né? A gente teve a revolta da Sabinada, liderado pelo médico, né, que foi o São Francisco Sabino. O Francisco Sabino, ele tinha um jornal, né, e ele lutava principalmente sobre ele era contra o alistamento obrigatório da Guarda Nacional. Ele não gostava disso, ele criticava altamente, né, pra, e ele fez com que a Bahia, ele ajudou que a Bahia proclamasse a República na Baiana, né? Claro, até a intervenção do nosso Dom Pedro II. Gente, essas revoltas aconteceram antes do Dom Pedro II assumir o trono, tá? Eu só revoltei para a gente comentar com mais detalhe. E a Guerra dos Farrapos, né? Que, que foi lá no sul, né? No sul, que foi a revolta por produtores de charque, altamente taxado, ficavam puto com isso, com a desvalorização do produto, né? E a balaiada, que foi feita por produtores de balaio, né? Balaio é uma cesta, para quem não sabe. Os escravos colombos lutando por sobrevivência, ficaram putos, começaram a querer reivindicar algumas ideias, algumas coisas, Maranhão, né? Que ficou famoso também com a tomada da Vila de Caxias. Galera, aí vem a parte mais complexa da história. Eu vou até tomar um gole de chá verde. Segundo reinado. Após os 14 anos, Dom Pedro é indicado e declarado o rei do Brasil, imperador, né? Aí ele vem, né, com a criação do parlamentarismo às avessas. Isso é legal falar, porque isso pegou no Brasil. Tanto que a gente fala que, pô, todo político é igual. Hoje está brigando com um e amanhã é amigo, entendeu? Como que ele fazia isso? Ele revezava, né, entre os progressistas e os regressistas. Os progressistas, galera, era pessoas que tinham ideias liberais e regressistas era conservadores, né? Isso é uma característica política. É importante a gente falar aqui, galera, sobre a característica social, né? Geralmente os vestibulares vêm pedindo isso constante, principalmente concurso público, nosso Barro Branco. Teve a tarifa Alves Branco. Olha só, a gente vai começar a ver Brasil querendo valorizar o seu comércio. Como assim, Davi? Os produtos importados eram taxados com 60% se tivesse produção similar. Se o Brasil não tivesse a produção similar, ele era taxado com 30%. Aí a gente começa a ver a nossa economia sendo valorizada, né? Aí veio a economia cafeeira, que era um grande produtor de café. É interessante a gente falar aqui que os alemães e os italianos vieram nessa época, que os imigrantes, porque eles sabiam mexer com café. Não era interessante essas pessoas pôr a mão de obra escrava, né? Então eles começaram a importar mão de obra e assalariar essas pessoas. E fala, Davi, como que esses italianos e alemães querem vir para cá? Simples, cara, é só pensar que nessa época Alemanha, Itália estava passando por um período de crise, guerra. Então aqui era sim um lugar de oportunidade para essas pessoas, né? A gente também teve a lei de terras, né? Que as terras só poderão ser adquiridas por meio de compra. A gente sabe que a gente criou pessoas até hoje, né? Com isso, que só a elite conseguia comprar, né? Então a gente sabe que pessoas de baixa classe não conseguiam comprar terras nessa época. E acabou com aquele negócio de, tal pessoa me deu terra,
que o governo tinha muita terra e tal, não tem mais isso, tinha que comprar. A gente tem uma parte importante na nossa história brasileira, que foi a Era Mauá. Tem até um filme muito bom sobre Barão de Mauá, que foi conhecido como surto industrial. Por que surto industrial? Galera, o surto industrial, ele se dá o nome de... Porque o Barão de Mauá, ele idealizava muito sobre a evolução do comércio, indústria, tanto que nessa época, e ele era contra a escravidão. Por quê? Porque ele precisava de mão de obra e poder de compra. Ele gostava de população com poder de compra, né? Por isso que tem vários relatos que Barão de Mauá ia, comprava os escravos, empregava eles na fábrica e assalariava ele e aumentava e deixava o escravo comprar o produto na indústria do Barão de Mauá. Não deu muito certo, né? Porque a elite agrária não apoiava essa industrialização no Brasil. Barão de Mauá foi à falência, infelizmente, e teve a Guerra do Paraguai nessa época, né? Nessa época, a Guerra do Paraguai, ela se deixou, foi uma teve característica territorialista mesmo, porque a Guerra do Paraguai não conseguia acessar o Oceano Atlântico para fazer comércio. E Paraguai queria se industrializar, né? O Paraguai queria se industrializar, né? Então, nessa industrialização aí, que o Paraguai não conseguiu fazer, ele começou a invadir terra do Brasil. O Brasil começou a ficar puto, fez até a Tríplice Aliança, que não é da guerra, mas que vai vir para frente, entre Brasil, Uruguai e Argentina. Eles começaram a atacar. Foi aí que teve, olha, galera, anotem isso. Foi com a Guerra do Paraguai que teve a criação do nosso exército brasileiro, que foi a Voluntários da Pátria, né? Que é importante a gente lembrar, que eu até me lembrei disso aqui agora, que foi sobre os escravos. Os escravos eram convidados como voluntários a ir para a guerra. Em troca disso, eles, eles garantiam a liberdade deles, se voltassem vivos, né, pessoal? E a gente sabe que muitas vezes ninguém voltava, infelizmente. A gente sabe que teve em 1850, é importante a gente lembrar disso, depois eu vou passar isso mais para frente, que é a lei de Eusébio de Queiroz, né? Que foi a lei para inglês ver, a gente fala, que, que proibiram o comércio de escravos para o Brasil. Dentro do Brasil podia, só não podia trazer da África para o Brasil, só para a África para o Brasil, entendeu? Tipo isso. E teve a lei do ventre livre, né, que filhos de escravos nascidos a partir desta data, né, ou seja, a partir de 1871, o escravo que nascesse do ventre da mãe era livre. Porém, ficava sob a guarda do senhorio até 8 anos de idade. Então, a gente sabe que não funcionava. Um moleque assim com 8 anos de idade não ia conseguir, né? E aí, de 1885, teve a lei do sexagenário. É até triste falar que os escravos, quando atingissem 60 anos, se ele trabalhasse até os 65, eles poderiam comprar a liberdade, né? Adquirir a sua liberdade. Infelizmente. E a gente sabe que nessa época a qualidade de vida era péssima, o que diminuía a taxa de sobrevida dessas pessoas, né? Em 1888, teve a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, por conta da pressão, e não foi porque ela é boazinha, né? Ela assinou e foi proibido a escravidão. E aí, por fim, teve a crise do Segundo Reinado. Por que que teve a crise do Segundo Reinado, galera? Questão religiosa. A Igreja Católica proibiu a prática de maçonaria, né? E assim teve o rompimento do, do pradoado, do pradoado, né?
Dom Pedro II, ele não quis ir atrás perseguir os maçons, né? O fim da escravidão também, a gente sabe que nessa época os escravos eram importantes toda economicamente, né? Teve o crescimento da imprensa liberal, aqui é que a imprensa começou a agir, por mais que ela tinha censura, ela conseguia agir ainda. Teve a manipulação da mídia, tudo nisso aí, né? E teve o ideal positivista, que é assunto para a próxima revisão, que foi criada pelo Exército, né? Ordem e progresso. O Exército começou a, a entrar no meio nessa época aí, e a gente sai do Brasil do Império, né? Aqui, galera, a gente vai começar a entender um pouco sobre essa questão aqui. Vamos lá. Eu vou até diminuir um pouco o zoom aqui para mostrar para vocês como que funciona o esquema aqui. Se consigo. Olha só. Cadê, cadê? Olha só, pessoal. De 1864, né, teve a Guerra do Paraguai, teve a questão religiosa, que eu já havia falado, a Lei Áurea, a sociedade não ia mais com a escravidão, né? Eu comentei tudo isso aqui. Isso aqui é um infográfico que é importante a gente falar. Que eles, tem uma coisa importante aqui, galera, que é um autor bastante importante nessa época, né? Que foi o nosso Machado de Assis, né? Que ele falava sobre o nosso realismo, né? Ele caracterizava suas obras com abordagem objetiva da realidade, né? Ele é dessa época aqui, por isso que os textos dele têm uma abordagem bem antiga, uns nomes bem antigos, né? E é isso, galera. A gente teve toda a nossa revisão aí do Brasil Império. Não sou professor, sou apenas um estudante que passo minhas revisões do dia a dia com vocês, tá bom? Foi um prazer apresentar minha revisão para vocês e até o próximo vídeo.